Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Tenho pregado uma série de terça-feira e o título que eu dei para essa série é as coisas que Jesus nunca disse, né? E às vezes alguns ditados populares, a gente ouve algumas frases e a gente pensa que estão na Bíblia, a gente pensa que foi Jesus que falou, a gente pensa que é um versículo da Bíblia e muitas vezes não é, né? Então eu tenho falado um pouco sobre isso nessas últimas semanas, mas hoje eu senti de sair um pouco da série e falar um pouquinho sobre outra coisa. Deus colocou algo no meu coração, então hoje eu vou sair da série, provavelmente semana que vem a gente volta para a série que está acontecendo às terças-feiras. Eu quero ler com vocês hoje em Êxodo, no primeiro capítulo. Eu vou ler primeiro com vocês dos versículos 6 até o 10. Depois eu vou para o segundo capítulo e vou ler dos versículos 11 até o 25. Então, Êxodo capítulo 1, versículos 6 até o 10, diz assim: Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, se ele ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Agora eu quero ler em Êxodo capítulo 2, dos versículos 11 até o 25, que diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem e lhe deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então Deus, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Amém. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra de Deus, que é maravilhosa. Amém. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste lugar, nesta noite, para ouvirmos a tua voz. Nós abrimos os nossos corações, nós
abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite, neste lugar. A Tua palavra que muda as nossas vidas, é a Tua palavra que transforma os nossos corações. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos das nossas falhas, dos nossos erros, mas viemos até este lugar nesta noite, Pai, porque temos o desejo de crescermos no Senhor, de conhecermos melhor o coração do Senhor. Por isso, vem e fala conosco, por isso vem e trata as nossas vidas nessa noite. Que a Tua vontade seja feita, haja com liberdade neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podemos aplaudir a Deus? A palavra de Deus é maravilhosa. Amém, amém. Eu comecei lendo com vocês o capítulo 1 aqui de Êxodo, dos versículos 6 a 10. E eu não sei se você está lembrado da história de José. Eu, na verdade, vou falar sobre Moisés, mas eu quero voltar um pouquinho na história. José, ele foi um jovem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi parar no Egito. A história de José é extremamente conhecida, né? Porque José, ele chega como um escravo lá no Egito, mas ele foi fiel lá no Egito, e Deus levantou a vida de José naquele lugar, de tal maneira que José passou a ser o governador daquele lugar. José passou a ser a segunda pessoa mais importante naquele lugar. As pessoas o respeitavam. José se tornou grande, ele alcançou o favor diante do rei. E José, com tudo isso que acontece na sua vida, ele teve a oportunidade de abençoar a sua família, né? Os seus familiares que moravam, na verdade, em Jerusalém, em muitos lugares, quando houve uma seca terrível, quando houve fome, quando as pessoas estavam desesperadas, e o Egito, eles tinham suprimento, eles tinham comida, os familiares de José foram até o Egito para buscar comida, e quando chegaram lá, encontraram José, aquele que havia sido vendido como escravo, e até o pai de José achou que José estava morto, mas não, José era um homem importante naquele lugar. Deus havia abençoado José ali no Egito. Mas a Bíblia, o texto vai nos contar aqui que os anos se passaram, o tempo passou. José, ele morreu, e não apenas José, mas os irmãos, os familiares de José morreram ali naquele lugar também. Enquanto eles estavam vivos, eles tinham favor diante do rei. O rei favorecia os familiares de José por causa de José, mesmo José não estando mais ali presente, mas os familiares de José foram favorecidos ali no Egito, viveram bem ali no Egito por conta do que José havia feito naquele lugar. Mas nós começamos a ler aqui dizendo que os anos se passaram, o tempo passou, José, ele morreu, os familiares de José morreram, e não apenas José e seus familiares, mas o rei daquele lugar morreu também. Surge um novo rei. Este rei não conheceu José e seus familiares, e muitos hebreus moravam no Egito naquele tempo, e o rei começou a ficar incomodado com isso, porque ele está olhando para os egípcios, ele está olhando ali para a sua terra, e ele está vendo que ali existem muitos hebreus, ele está vendo que o povo de Israel mora ali no Egito, e não apenas mora, mas eles estão prosperando naquele lugar, eles estão crescendo, aumentando em número, e não apenas em número, mas eles estão plantando, eles estão colhendo, os animais estão se multiplicando, as famílias estão se multiplicando, os hebreus estão ganhando corpo naquele lugar, e o rei fica preocupado, porque ele diz: olha, se um dia esse povo se revoltar contra nós, se um dia estes hebreus aqui, eles decidirem que eles pensarem que eles são mais fortes do que nós e se levantarem contra nós, pode ser que a gente seja vencido neste lugar. Então ele começa a se preocupar, e ele então tem uma estratégia, e a estratégia que ele tem é de matar os meninos que nascessem, para que ele pudesse controlar então ali o número de hebreus que moravam e habitavam ali no meio deles. Então ele dá uma ordem para as parteiras, e ele diz: olha, todos os meninos que nascerem e forem hebreus, e for menino, eu quero que vocês matem no momento que vocês forem fazer o parto. E é nesse cenário que Moisés, o libertador de Israel, mais à frente, é claro, é nesse cenário que Moisés, ele nasce naquele lugar. A mãe de Moisés está grávida, e ela sabe do decreto, ela sabe da ordem do rei, de que se um menino hebreu nascesse naquele lugar, a ordem era: mata.
Então ela tenta de todas as maneiras esconder Moisés, esconder que ela estava grávida, e ela consegue. Quando ela vai ter o seu filho, as parteiras decidem não tirar a vida de Moisés, e Moisés ele vive. A mãe de Moisés começa a criar aquele bebê dentro de casa, esconde Moisés durante alguns meses, o quanto ela podia, né? Enquanto ela conseguiu esconder Moisés, ela guardou Moisés em casa, porque ela sabia que se as pessoas ficassem sabendo que ela havia tido um bebê, o bebê dela seria morto. Então, depois de alguns meses, já sabendo que ela não conseguiria mais esconder aquele bebê, ela decide doar aquele bebê. Na verdade, ela decide entregar aquele bebê para que alguma egípcia, mulher egípcia, cuidasse daquela criança. E a gente sabe que a história, a mãe de Moisés, ela pega ali um cestinho, põe Moisés, ela põe na beira do lago ali, e a filha de Faraó, do homem mais importante, quando ela vai com as suas criadas lá tomar um banho de tarde lá no rio, o que é que elas encontram? Elas encontram um cestinho lá com um bebezinho dentro. Elas abrem o cestinho, e quando ela olha dentro do cestinho, tinha um bebê, e o bebê era muito bonitinho. A Bíblia diz que ele era formoso, e aí ela decide pegar aquele menino para criar. Então Moisés, filho de uma hebreia, ele nasce no Egito. Ele nasce num cenário extremamente complicado, no qual, se descobrissem que ele era um hebreu e estava ali no Egito, ele seria morto. A mãe dele entrega ele, e agora a filha de Faraó pega aquele menino para criar aquele menino. Aquele menino filho de uma escrava, ele se torna um neto agora do homem mais importante naquele lugar. Sua mãe a princípio com medo de tirarem a vida dele, mas agora de um dia para o outro ele mora num palácio. Agora ele é neto de Faraó, ele é neto do homem mais importante. Agora ele dorme nas melhores camas, agora ele come das melhores comidas. E Moisés, ele foi criado desta maneira. Sua infância, sua adolescência, ele cresceu ali no palácio, na casa de Faraó, neto do rei. Ele cresce como um egípcio. Ele não era egípcio, mas ele cresce como um egípcio. Ele foi educado como um egípcio, porque ele era um neto de Faraó, ele era um neto do rei. Ele cresceu ali, ele estudou ali, ele aprendeu a língua, ele foi aculturado naquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que mesmo Moisés estando ali no Egito, mesmo Moisés vivendo ali no palácio, mesmo Moisés falando a língua daquele povo, mesmo Moisés ter sido aculturado naquele lugar e conviver ali, para ele aquela era a realidade. Mesmo com tudo isso, a gente vai ver que Moisés sabia que ele estava ali no Egito, mas ele não pertencia ao Egito. Porque no momento que Moisés ele tem um entendimento, quando ele está jovem já, e ele sai um dia e ele vai passear, é o que nós lemos aqui no capítulo 2 de Êxodo, e ele está lá no palácio, ele é alguém importante, ele é o neto do rei, mas ele sai, e ele começa a ver algumas coisas, e o que ele está vendo é o seguinte: ele vê que os egípcios na verdade maltratavam os hebreus que moravam ali. E Moisés, quando ele vê aquilo, uma indignação toma conta do seu coração, e ele fica tão indignado que ele decide fazer alguma coisa. Ele não conseguiu, diante daquela injustiça, diante daquela situação, ele está vendo que um egípcio está maltratando um hebreu. O hebreu é povo do meu povo, é sangue do meu sangue. Como é que eles podem fazer isso com estas pessoas, sendo injustos, maltratando? E ele fica indignado, e ele toma uma decisão ali, e a história que nós lemos, ele mata um egípcio ali naquele lugar. E ele tenta, na verdade, esconder a situação, porque ele sabia que se alguém ficasse sabendo disso, ele teria problemas. Então ele pega aquele homem e ele enterra na areia. E foi embora pensando, está tudo certo, ninguém viu nada. Depois de um dia ele sai novamente, ele está vendo os egípcios brigarem, discutirem lá, e aí ele chega para essas pessoas e diz o seguinte: olha, por que vocês estão brigando? Para de brigar, que confusão é essa? E aí eles acusam Moisés e dizem o seguinte: quem você pensa que você é? Você acha que você é juiz nas nossas vidas? A gente sabe muito bem o que você fez, viu, meu filho? A gente viu que você matou um homem, você escondeu debaixo da areia. E aí Moisés, ele entende o quê? Eu fui pego, alguém viu o que eu fiz, eu achei que ninguém tinha visto, mas alguém viu. E naquele momento Moisés, ele sabe que
quando caísse essa notícia aqui nos ouvidos de Faraó, Faraó iria matar Moisés. Então Moisés, o que é que ele faz? Ele foge, ele sai daquele lugar fugido. O neto de Faraó, alguém que a princípio estava com a vida tudo certo, toma uma decisão, e por causa de uma decisão agora, a sua vida muda drasticamente da noite para o dia. Ele foge daquele lugar e ele vai para um lugar chamado Midian, e nesse lugar agora Moisés ele vai morar um longo período, e nós sabemos disso. Moisés agora ele vai cuidar das ovelhas de um homem chamado Reuel. Ele se casa com a filha deste homem, e agora ele vai passar longos anos lá em Midian. 40 anos Moisés ele fica lá agora, esquecido na verdade. A princípio, agora talvez Moisés estava pensando: eu vou viver o resto dos meus dias aqui. Eu podia estar lá no Egito, mas eu pisei na bola, mas eu fui precipitado, mas eu fiz algo que eu não deveria ter feito, eu tive que fugir, agora eu estou aqui, a minha vida vai ser aqui. Eu podia estar no palácio, mas eu estou aqui no meio do campo, e eu vou viver o resto dos meus dias aqui neste lugar. Mas a gente sabe que a história não termina assim. Depois de muitos anos, depois de longos 40 anos que Moisés está lá, talvez pensando que havia chegado o fim, um dia Deus aparece para Moisés, através de uma sarça que pega fogo, uma arvorezinha que pega fogo, e só que Moisés começa a olhar para aquela arvorezinha, para aquela sarça que pegava fogo, e a sarça não se queimava, e aquilo chama a atenção de Moisés. Ele vai lá perto e fala: como é que uma árvore está pegando fogo e ela não queima? E quando ele chega perto, Deus começa a falar com Moisés. Moisés tem um encontro com Deus, depois de 40 anos em Midian, ele está lá, talvez pensando: eu vou passar o resto dos meus dias aqui. Ele tem um encontro com Deus naquele lugar que novamente muda a sua história. Deus agora o chama e diz o seguinte: Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você volte ao Egito. Imagina a cabeça de Moisés pensando: mas eu saí de lá fugido, como é que eu vou voltar para lá agora para uma missão? Eu acho que não se esqueceram de mim, eu vou chegar lá e vão cortar a minha cabeça. Mas Deus diz: não, eu tenho uma missão para você. Eu tenho ouvido o clamor do povo, o povo tem chorado, o povo tem gemido lá, e eu quero que você vá até o Egito, porque eu vou usar a tua vida para libertar o povo da escravidão. E Moisés está pensando: eu sou apenas um cara que vive no campo, que cuido dos animais do meu sogro. Quem sou eu para ir até o Egito e tirar do teu povo das poderosas mãos de Faraó? E ele questiona até Deus, ele meio que discute com Deus. Moisés, ele diz: Deus, não tem como, isso aqui que o Senhor está falando, não tem jeito. Eu vou chegar lá e eu vou falar o que para aquelas pessoas? Eu vou falar o que para Faraó? Faraó, vim aqui libertar o povo, tá? E aí ele começa a questionar Deus, e Deus fala para ele: não, olha, você vai chegar lá e você vai falar que o eu sou, o Todo-Poderoso te enviou, e Faraó vai ter que libertar o povo. A gente sabe da história, o que acontece? Moisés, ele vai voltar lá para o Egito, e aí acontece o que? As 10 pragas, coisas sobrenaturais acontecem. A princípio o faraó não queria deixar o povo de Deus ir, deixar o povo de Deus partir, mas depois de 10 pragas, a terra do Egito havia sido devastada, os primogênitos dos egípcios haviam sido mortos. Depois de 10 pragas, faraó já não aguentava mais, o povo não aguentava mais, o povo já estava clamando e dizendo: faraó, deixa esse povo embora, deixa o povo de Deus ir, porque a gente não está aguentando mais. E acontece isso. Então Deus usa a vida de Moisés para tirar 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças do Egito. Agora aproximadamente 3 milhões de pessoas saem do Egito, vão agora caminhar num deserto, para irem até a terra que Deus havia prometido para eles. Só um pano de fundo para você que talvez não conheça muito bem essa história, e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse episódio, na verdade, da vida de Moisés, porque eu acredito que tenha muitas lições, e muitas vezes não é que nós vivemos as mesmas coisas que Moisés viveu, mas através de situações que ele passou, nós podemos tirar princípios e aplicar nas nossas vidas, que vai nos abençoar. Eu coloquei aqui a primeira coisa que eu vejo, porque quando eu olho, na verdade, para a mudança de vida de Moisés, quando eu olho Moisés um pouco mais jovem lá no palácio, quando eu olho para Moisés e ele fica indignado com uma situação
indignação, na verdade, não era uma indignação errada. Na verdade, Moisés, ele queria justiça, ele queria fazer o que era certo. Quando ele vê algo que não está correto, quando ele vê alguém oprimindo uma outra pessoa, gera algo no seu espírito, algo acontece dentro dele que ele fala: isso não está certo, não pode ser feito desta maneira. Eu vejo que Moisés, ele era um homem de Deus, ele queria acertar. A intenção dele nunca foi: olha, eu vou matar alguém, eu vou acabar com a vida de alguém. Não, Moisés, ele errou tentando acertar. Ele errou tentando acertar. E eu coloquei a primeira coisa aqui: apenas boa intenção não resolve os nossos problemas. Boa intenção não resolve os nossos problemas. As pessoas falam isso e é verdade. Com certeza o inferno vai estar cheio de pessoas bem intencionadas, pessoas que tinham boas intenções, mas boas intenções não nos levam para o lugar que Deus nos chamou para estarmos. A boa intenção, eu vejo que Moisés, ele tinha uma boa intenção, porque ele foi movido, na verdade, o que moveu ele a tomar uma atitude e tirar a vida de uma outra pessoa, o motivo foi bom. Ele era uma pessoa correta, ele fica indignado com aquilo, mas a sua boa intenção, talvez de resolver um problema, acabou gerando outros problemas na sua vida. E muitas vezes somos pessoas bem intencionadas. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, a gente vem num lugar como esse e a gente sabe: não, puxa, eu tenho que fazer isso, aquilo. Não, eu tenho boa intenção, o meu desejo é acertar, o meu desejo é fazer a vontade de Deus para a minha vida, o meu desejo é cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes a gente vê que existem pessoas que são bem intencionadas, mas que elas estão indo para um lugar que não é o lugar que Deus havia preparado para a vida delas. Sabe por quê? Porque existe um momento certo de agir, existe a hora certa de agir. Não sei se você já ouviu isso, mas é verdade: fazer a coisa certa na hora errada se torna errado. Fazer a coisa certa na hora errada se torna errado. Aqui, Moisés, ele estava talvez com a intenção de fazer algo certo. Porque eu vejo que o que Moisés tem dentro do seu coração não era algo natural. Deus já havia colocado algo no coração de Moisés. Ele tinha um clamor dentro dele de que eu preciso ajudar esse povo, eu preciso libertar esse povo. Era algo que Deus já havia plantado no coração de Moisés. Tanto que ele, desde o início, ele tenta de alguma forma resolver o problema dos hebreus naquele lugar, mas fazer a coisa certa na hora errada se torna um erro. E às vezes nós somos precipitados, às vezes algo que o próprio Deus colocou em nós, uma indignação santa. Às vezes a gente quer resolver alguma coisa, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas muitas vezes somos precipitados, e quando somos precipitados, a coisa certa se torna a coisa errada, e a gente perde o time, a gente perde o momento de Deus nas nossas vidas, e acaba como Moisés, fugido para um lugar que a princípio não era vontade de Deus. Eu não creio que eu creio que Deus é tão bom, que Ele pega os nossos erros e reverte em bênçãos nas nossas vidas. Mas eu não creio que era vontade de Deus que Moisés errasse e matasse uma pessoa para que então ele aprendesse uma lição. É claro que Deus pega o que é ruim e transforma em bênção. Então, já que você errou, meu filho, eu vou te ensinar uma lição e vou te levar de volta para você acertar dessa vez. Mas não precisava ter sido assim. E nas nossas vidas, muitas vezes é exatamente assim que acontece. Agora, você acha que Moisés não passou um período de sofrimento? Você acha que Moisés não passou um período de dor? E é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente erra, e quando a gente erra, a gente erra na hora de agir, de fazer as coisas, a gente atrai para nós sofrimento. A gente vai passar por uma estação que não é confortável, a gente vai passar por situações que não eram as melhores, não estavam preparadas para nós. E a gente está passando por causa das nossas escolhas, por causa das escolhas que fizemos. Segundo ponto que eu coloquei aqui, que eu vejo na vida de Moisés, o que acontece, tudo que ele passa ali, eu coloquei o seguinte: o que você vê, as coisas que você passa, não são por acaso.
Eu não acredito que Moisés tenha nascido ali no Egito. Eu não acredito que Deus tenha permitido que Moisés visse a injustiça naquele lugar. Eu não acredito que foi por acaso que Moisés estava ali vendo aquela situação e vendo aquelas pessoas sofrendo. Não foi por acaso. Deus estava permitindo, porque algo estava sendo gerado no coração de Moisés, porque Deus sabia que um dia, quando ele precisasse de Moisés para voltar lá, ele sabia que Moisés iria estar pronto, porque ele havia visto, ele havia vivenciado ali naquele lugar todos os problemas e as situações. Tem coisas que Deus permite que a gente veja. Tem situações e circunstâncias que Deus permite que a gente passe, que a gente viva. E existe um propósito, não é à toa, não é por acaso. É muito diferente quando a gente ouve falar de uma situação, do que quando a gente vive a situação. Uma coisa é se Deus chegasse para Moisés, ele nunca tivesse passado pelo Egito. E talvez a sua vida inteira ele estivesse lá em Midian, e Deus o chamasse e falasse: Moisés, meu filho, meu servo, deixa eu te dizer uma coisa. O povo está clamando lá no Egito, e eu quero que você vá até o Egito para libertar o povo. Seria uma situação. Agora Moisés, pelo fato de ele ter vivido no Egito, pelo fato de ele ter visto a injustiça, pelo fato de ele ter visto seus irmãos sofrendo a opressão nas mãos dos egípcios, quando Deus fala com ele e diz: olha Moisés, eu tenho uma missão para você, eu quero te levantar, eu quero te mandar ao Egito. Moisés, ele sabe do que Deus está falando. Olha Moisés, eu tenho ouvido o clamor do povo. Quando Deus fala isso para Moisés, Deus não precisou ficar pintando e explicando para Moisés, porque Moisés sabia exatamente o que o povo passava, porque ele havia passado também, ele viu de perto. E eu acredito de verdade que Deus permite algumas vezes que eu e você, a gente veja algumas coisas, a gente passe por algumas circunstâncias e situações, e eu acredito que não é por acaso. Eu acredito que Deus vai pegar aquilo que um dia nos deixou indignado, essa indignação santa, e vai levantar as nossas vidas para ir lá e fazer a diferença nesse lugar que um dia nós choramos. As coisas que você passa não são por acaso. Deus está treinando você e te forjando para uma missão e te preparando para o futuro. Moisés, ele não sabia disso quando ele estava passando por isso, mas Deus já sabia. Quando Moisés está vendo tudo aquilo que ele está vendo, ele não sabia que depois de muitos e muitos anos Deus o levaria de volta para aquele lugar. Ele não sabia, mas Deus já sabia. Deixa eu dizer uma coisa, o que você passa, o que você enfrenta não é por acaso. A gente muitas vezes não consegue compreender Deus, mas por quê? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Talvez Deus esteja te treinando, talvez Deus esteja te forjando, talvez Deus esteja preparando o teu espírito, porque Ele sabe que um dia Ele vai precisar de você para uma missão. E se você não tivesse passado pelo que você passou, se você não tivesse visto o que você viu, você não seria a mesma pessoa, você não iria com tanta força, com tanta garra. Moisés, ele vai lá falar com o faraó, ele vai contra tudo e contra todos, e eu vejo que é porque Deus preparou Moisés, muito antes. Jó, tem um capítulo de Jó que eu acho muito, lindo na verdade, porque Jó, não sei se você conhece a história de Jó, Jó passa por coisas terríveis em sua vida, perde família, perde todo mundo, perde tudo e todos. Ele chega no ponto de desejar não ter nascido, ou desejar a sua morte, porque ele está sem nada, sem ninguém, seu corpo ferido. E ele começa a questionar a Deus sobre muitas coisas. Ele começa a questionar a Deus por que disso, por que daquilo. Se o Senhor é Deus, por que o Senhor permitiu que eu vivesse isso? Era melhor não ter nascido, é melhor o Senhor tirar a minha vida. Eu acho lindo que no capítulo 38 de Jó, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler dos versículos 1 até o 13, Deus começa a dar respostas para Jó. Deus diz o seguinte: depois disso, depois de Jó reclamar um monte, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas
se é o que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e dessa fossem os perversos sacudidos? Deus está falando com Jó: Jó, você está reclamando, você está questionando, você está falando disso e daquilo, você estava lá? Quem você acha que te criou? Quem você acha que te formou? Quem você acha que criou todas as coisas que existem? Quem você acha que sustenta o universo? Jó, você está achando que as coisas fugiram do controle? Você está achando que não existe um Deus que está por trás da história? Você está achando que as coisas que acontecem na sua vida são por acaso? Não, existe um Deus que está orquestrando, existe um Deus que está por trás da cortina orquestrando tudo. E às vezes a gente olha e a gente pensa, não é possível, como é que pode? Se isso está acontecendo é porque Deus não está no controle. E olhando para a vida de Moisés, a gente pode pensar, puxa, tudo isso que aconteceu na vida de Moisés é porque Deus não estava no controle, mas existia um propósito para ele estar passando pelo que ele passou. Existe um propósito no que você está passando. Deus está te preparando para coisas maiores. O lugar que você derramou suas lágrimas será o lugar dos maiores milagres. Olha que coisa linda isso. Moisés, ele sai do Egito fugido. Moisés, ele sai do Egito e ele vai agora para um lugar distante, Midian. Talvez com muitas frustrações, talvez pensando, puxa, eu falhei e pelo fato de ter falhado, perdi o melhor. Agora eu vou viver distante. Agora eu vou viver o resto da minha vida lá, talvez se sentindo sem propósito, talvez se sentindo vazio, não sei. Mas é lindo que Moisés, ele sai daquele lugar fugido, e o lugar onde talvez ele tenha derramado lágrimas ali, e pensado, puxa, eu errei, eu falhei, eu vou ter que ir embora deste lugar. Deus um dia pega ele e leva ele de volta para este lugar, e o lugar no qual ele sofreu um dia, o lugar no qual ele viu injustiça um dia, no lugar no qual um dia ele errou e falou assim, puxa, agora eu vou ter que fugir deste lugar. Deus o enviou de volta, e nesse mesmo lugar foi o lugar que Moisés mais viu o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Foi ali que com a mão poderosa de Deus, Moisés pôde experimentar Deus tirando o povo do cativeiro. Foi ali naquele lugar, talvez que Moisés pensava, puxa, talvez ele nem quisesse ouvir falar a respeito do Egito, porque talvez ele queria apagar da história dele. Ali foi um episódio que não foi bom na minha vida, ali foi um momento que eu não quero nem lembrar na minha história. Mas Deus pega Moisés e diz, não, Moisés, a história não chegou ao fim não. Sabe aquele episódio que você pensou que tinha colocado um ponto final, que você chorou, que você sofreu? Eu vou pegar você e eu vou levar você de volta naquele lugar, e o lugar onde você derramou lágrimas, dessa vez vai ser lugar de glorificar aquilo que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. Eu de verdade acredito nisso. No mesmo lugar que você derrama lágrimas, no mesmo lugar talvez que o diabo coloque o dedo na sua cara e diz, olha, se Deus amasse você, você não estaria passando isso que você passou, ou isso que você está passando. Eu creio de verdade que neste lugar, onde muitas vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle, Deus vai nos levar de volta lá, simplesmente para nos mostrar que Ele é um Deus poderoso. O lugar da lágrima será lugar de maiores conquistas. No lugar que Moisés sai fugido, agora 10 pragas. Agora o homem mais poderoso do mundo tem que se render. Quem é Moisés? Moisés não era ninguém. Ele chega lá, Moisés e Arão chegam lá no Egito sem ninguém, e tem que conversar com o povo, dizer, olha, a gente veio aqui porque Deus mandou a gente vir, a gente veio trazer uma mensagem para Faraó, dizendo que Faraó tem que deixar o povo ir. Quem é você, cara?
O que você está fazendo aqui? Você acha que esse cara todo poderoso vai deixar, vai permitir? Mas Deus faz as coisas desse jeito. Eu de verdade acredito, nos lugares onde a gente sofreu, nos lugares onde talvez o diabo tenha tentado falar para mim e para você, olha, está vendo só, está vendo Egito, você não quer nem se lembrar porque foi um momento ruim na sua vida, mas eu creio que Deus vai trazer honra, eu creio que Deus vai nos abençoar, eu creio que naquele lugar Deus vai talvez nos levar de volta para mostrar que Ele é Deus e faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Ser esmagado não é confortável, né? Ser esmagado não é confortável. Moisés, ele foi esmagado por causa de uma decisão, o tempo e tantas coisas, ele estava sendo esmagado, mas a gente sabe que esse processo gera em nós coisas que nós não conseguiríamos viver se não passássemos pelo processo. Para o azeite virar azeite, a azeitona tem que ser esmagada. Para o vinho virar o vinho, a uva tem que ser esmagada e passar por um processo de fermentação para que então surja o vinho. Para eu me tornar a pessoa que Deus sonhou para a minha vida, existe um processo que muitas vezes Deus me esmaga com algumas situações e circunstâncias, mas essa esmagada de Deus na minha vida não é para me matar. Na verdade, Deus está tentando extrair o melhor de mim. Deus está me levando para um lugar que Ele tem preparado para a minha vida. Ele sabe que eu preciso aprender algumas lições no meio do caminho. Você não vai morrer. Não espere a mudança. Como não, Gui? Seja a mudança. Deus chegou para Moisés e falou, tem uma situação lá, está difícil, precisa resolver. Moisés podia ter falado, muito bem, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, vai lá e resolve a situação. Eu vi realmente, Deus, que o povo é oprimido. Eu já estive lá, Deus, eu sei que eu até fiz uma besteira, matei um cara porque eu fiquei tão indignado que eu sei como é que é. Às vezes a gente quer mudança, a gente quer ver mudança. A gente até ora para Deus dizendo, Deus muda, e talvez Deus esteja olhando para mim e para você e dizendo, não, muda não, seja você a mudança que você quer ver. E foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Deus chegou para Moisés, Moisés tem uma situação que precisa ser mudada. E talvez eu e você, nessa conversa com Deus, nós diríamos, muito bem Deus, então pode ir lá e pode mudar. Mas Deus fala, não, a missão é tua, vai lá e seja a mudança que aquelas pessoas têm clamado e têm pedido e têm orado. Na verdade, nós não gostamos muito disso, né? A gente quer mudança, mas a gente não quer ser a mudança. O que nós vemos, o que a gente fica indignado, as coisas que nós não concordamos, nós não gostamos, o que isso gera em nós? Isso nos faz sair da nossa zona de conforto, isso nos faz dar um passo em ser a mudança que nós queremos ver ou não. Eu preguei a respeito de Neemias há um tempo atrás, aqui uma série sobre Neemias, e Neemias ele ouve um cenário em Jerusalém, e o povo, a cidade está destruída, e o povo sofrendo, e ele ouve a notícia, ele não tinha nada a ver com isso, a princípio ele estava morando no palácio, e ele podia ter dito, ok, triste realidade, mas eu estou aqui, eu sou copeiro do rei, está tudo certo comigo. Mas ele decidiu, não é apenas sobre a mudança, eu posso ser a mudança que eu quero ver. Então ele decide sair daquele lugar, ir até Jerusalém e ser a mudança, e fazer parte da transformação naquele lugar. Eu acredito de verdade que se a gente entender isso, a gente vai mudar o lugar que Deus nos colocou. Eu acredito que o lugar que você está não é por acaso, existe um propósito de Deus. Às vezes a gente, mas no meu trabalho é muito ruim. Quem sabe Deus não te colocou lá para que você seja a mudança naquele lugar. A gente ora pedindo a Deus, me tira daqui, e Deus na verdade está dizendo, não fui eu que te coloquei lá, porque era o único jeito de transformar aquele lugar. E você está pedindo, não, manda outra pessoa, eu quero ir embora. E Deus está dizendo, não, você é a pessoa que chegou lá. Na minha família, Deus, se pudesse escolher família aqui não tem jeito, mas você nasceu nessa família, você está lá, e Deus quer usar a tua vida para ser um agente de transformação naquele lugar. Entenda que você não precisa ser capaz, você só precisa ter coragem para dar passos.
Moisés era capaz? Não, o bichinho até gago era. Não sei se era gago, mas tinha dificuldade em falar. A Bíblia diz. Aí Deus fala para ele, vai lá falar com o homem mais poderoso. Como que eu vou? Nem falar direito eu consigo. Ele deve ter olhado para ele e falado assim, eu não sou a pessoa certa para essa missão. E muitas vezes é exatamente como nós nos sentimos. Deus, não sou a pessoa certa. Você não precisa ser capaz. Você não precisa ter todas as habilidades que você pensa para que as coisas aconteçam. Não, Moisés ele tinha algumas coisas que são na verdade primordiais. O que é que ele tinha que eu e você precisamos ter? Ele tinha direcionamento de Deus. Ele tinha uma palavra de Deus. E na verdade isso era tudo o que ele precisava. Ele não precisava de mais nada. Eu vou lá, mas eu não sei falar. Não tem problema, mas quem mandou você ir? Deus. Quem te comissionou para ir lá e fazer a diferença? Foi Deus. Mas eu não consigo, mas eu não sei, mas quem que falou para você ir? Foi o eu sou. Deus falou, o eu sou está indo com você, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu estou indo com você, eu estou te enviando. E ele entende, então já que é Deus que está me mandando, porque eu não sou capaz, eu não tenho as habilidades, eu não sei falar diante do rei, mas se Deus está me mandando ir, eu vou, porque eu sei que Deus vai agir. É o que na verdade acontece com Josué. Depois de Moisés vem Josué, e Josué novo ainda, jovem, naquela situação de, puxa, Moisés o grande líder morreu, agora eu vou ter que pegar essa turma e entrar na terra prometida. E Deus não vem para Josué e fala, Josué, você tem que ter muita habilidade, Josué, agora você vai ter que se levantar e dar um belo discurso. Não, sabe o que Deus fala para Josué? Josué, não te mandei eu? Quem é que te mandou? Fui eu, Deus Todo-Poderoso. Ser forte e corajoso. Deus não falou para ele, olha, tem habilidade, agora monte uma estratégia. Deus falou, você precisa agora de coragem, você precisa ser forte, eu estou mandando você ir e ponto final. E na verdade é isso que nós precisamos nas nossas vidas. Às vezes a gente olha à frente e a gente pensa, puxa, mas eu não posso, eu não sou capaz. Deus mandou você ir, meu querido, pode ir, que você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida e através da sua vida. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o Deus que nós servimos, o que Ele pode fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Seja forte e corajoso. Midian não é gostoso, não é confortável, não é o melhor lugar do mundo, mas não desperdice Midian na sua caminhada com Deus. Não despreze Midian. Moisés passou 40 anos em Midian pensando, vou morrer aqui no lugar, vou cuidar das ovelhas do meu sogro, vou trabalhar aqui, vou terminar a minha vida aqui. Eu penso que a Bíblia não fala sobre isso, mas eu penso que desde novo Moisés tinha um chamado de Deus na sua vida e algo queimava, tanto que a gente vê que ele era um líder, ele queria fazer alguma coisa, ele é precipitado porque ele não consegue ver as coisas do jeito que estão, ele quer ver mudança, ele quer ver algo acontecendo desde novo, mas agora esse cara que é líder, esse cara que sente que Deus quer usar a vida dele, está em Midian, cuidando de ovelha, cuidando de animal, durante 40 anos. E algumas vezes a gente é levado para lugares assim, existem as estações nas nossas vidas que a gente sente que estamos esquecidos. Mas sabe o que eu aprendo com Midian? Midian foi o lugar que talvez não foi tão confortável para Moisés, mas foi lá que Deus falou com ele. Foi lá que Deus apareceu para Moisés de uma forma que ele não havia visto Deus ainda. Foi lá que ele vê uma sarça pegando fogo e a árvore e a sarça não queimava, e Deus fala com ele de uma maneira que talvez ele nunca tinha ouvido Deus antes. Foi lá que Deus o comissiona. Foi lá em Midian que Deus falou, olha, eu tenho algo para fazer extraordinário e eu vou usar a tua vida. Foi nesse lugar que talvez Moisés estava pensando, chegou o fim da linha, eu vou terminar os meus dias aqui. Foi neste lugar que Deus usou para falar, para comissionar, para encorajar, para que Moisés pudesse entender, olha, você vai viver uma próxima estação na sua vida e vai ser poderosa e vai ser extraordinária. Quem sabe Midian nas nossas vidas não seja esse lugar
onde está tudo quieto, onde a gente não vê muito o agir de Deus, porque tem momentos nas nossas vidas que parece que a gente está lá em Midian, mas Deus não está aqui em Midian comigo, estou no deserto, nada está acontecendo. Quem sabe este não é o lugar que Deus te levou, para que você pudesse ouvir a voz dEle como você nunca ouviu antes. E por último, para terminar, eu coloquei um encontro com Deus, muda a nossa história e muda a história. O encontro com Deus verdadeiro muda não apenas a nossa história, mas muda a história de muitas outras pessoas também. Imagina se Moisés não tivesse tido um encontro com Deus naquele lugar. Tantas coisas não teriam acontecido. Agora coisas extraordinárias aconteceram, porque um dia ele estava ali, e ele teve um encontro com Deus, e Deus falou com ele, e coisas foram geradas em seu coração, e aí então a gente vê coisas extraordinárias acontecendo, mas todas estas coisas extraordinárias que aconteceram, foram fruto do encontro que Moisés havia tido com Deus. O grande problema nas nossas vidas, sabe o que é? Que muitas vezes a gente quer viver tantas coisas sobrenaturais, a gente quer ver Deus fazendo tantas coisas nas nossas vidas, mas na verdade nem nos encontrarmos com Deus a gente se encontra. A gente não ouve mais a voz de Deus, a gente não para um tempo para ficar quieto, para orar, para ler a palavra de Deus. A gente quer sim que Deus me leve lá para o Egito e que a gente veja o agir de Deus, mas a gente nem ouve mais Deus. O encontro com Deus é o que muda a nossa história, porque quando você ouve a voz de Deus, Deus fala algumas coisas com você, você toma decisões na sua vida que muitas vezes você, talvez você nem havia imaginado que era para aquele sentido que você deveria ir, mas Deus fala com você: vai para a esquerda, vai para a direita, não faz sentido nenhum, mas você obedece. Passa 1, 5, 10, 15 anos, você olha para trás e fala: meu Deus, como é que tudo isso aconteceu? Foi por causa de um encontro, foi por causa de uma palavra, foi porque você ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo que Deus havia falado com você. Eu acredito de verdade nisso. Eu acredito que encontros com Deus muda a direção da nossa vida, muda as nossas vidas, muda quem nós somos. Eu acho que muitas vezes a gente bate tanta cabeça daqui para lá, de cá para lá, porque não ouvimos a voz de Deus, porque não nos encontramos com Deus. Agora, quando Deus me direciona, agora quando Deus fala comigo, a gente vive uma vida sobrenatural. A gente vê na palavra de Deus homens simples, mulheres simples, que ouviram a voz de Deus e decidiram obedecer e acreditar. Puxa, Deus falou comigo. Não é constrói uma arca nem chovia, mas ouvi, Deus falou comigo algo, Deus me direcionou a fazer algo. E a gente vê homens e mulheres simples, mas que ouviram a voz de Deus e viveram coisas sobrenaturais. Eu creio de verdade que vai ser assim na minha vida e vai ser assim na tua vida, em nome de Jesus. Abra os teus ouvidos para aquilo que Deus está falando com você nestes dias, sabe? Esteja sensível à voz do Espírito Santo, sabe? Tire um tempo todos os dias para ouvir a voz de Deus na tua vida, porque talvez ali no secreto, algo que Deus vai falar com você vai mudar o teu destino, vai mudar gerações, vai mudar a vida da tua família, vai mudar tudo que você viveu até hoje. Talvez você nem imagina que você viveria daqui para frente, mas você precisa ouvir a voz de Deus. Na vida de Moisés foi assim, um homem que marcou a história, um homem que não foi perfeito, ele errou, homem que não foi perfeito, mas ele ouviu a voz de Deus, decidiu obedecer. E hoje nós estamos falando sobre ele aqui. Quem sabe você não pode ser o próximo, quem sabe Deus não possa usar a tua vida para abençoar a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu creio nisso, você crê nisso? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.